A pobreza não é o que você imagina. Fala assim comigo, pobreza não é status social. O que é pobreza? Improdutividade mental. Por que a política social abraçou isso de falar que a pobreza é social? É sim, porque a maioria das pessoas estão na miséria, na pobreza, e aí eles falam que agora a gente vai ter que te ajudar. E não ajuda em nada. Pelo contrário, escraviza emocionalmente as pessoas, logo a gente fica criando uma culpa, uma divisão, e quando uma pessoa é rica, o que não é, faz o quê? Fica com raiva. Aí a gente cria uma sociedade onde as pessoas querem derrubar quem tem sucesso. Quem tem sucesso no Brasil não presta, roubou, fez não sei o quê. Aí seu cérebro vê aquilo, fala aquilo, trava e não tem como prosperar. Mas Sal, você acha mesmo que dá pra todo mundo prosperar? Todo mundo, a natureza inteira pode prosperar. Ah, mas se ficar rico? Ficar rico é outra conversa. Ter a sabedoria é um nível, ter a prosperidade é outro e ter a riqueza é outro. Riqueza, pra mim, depois de tudo que eu vivi em 38 anos, pra mim não é o dinheiro. Riqueza pra mim é olhar pra uma agenda e não ter nada. Isso é riqueza. Aí você fala, então um vagabundo à toa é rico. Muito. Porque a coisa mais poderosa que existe é o tempo. Se o cara tem alguém pagando as contas dele, e ele tem um lugar de dormir, e ele pode fazer minimamente as coisas que ele gosta, e ele não precisa se mover, ele tem tudo. Aí você fala, não, mas eu quero lutar. Esse é o problema. Por que você quer lutar? Porque você quer lutar pra comer uma comida diferente que talvez seu pai ou seu avô, sei lá, alguém pagou pra você. Você não quer ser uma ameba, porque você sabe que você é uma máquina, que você pode ir muito mais longe. Ter 10 milhões na conta e não produzir, você pode estar na pobreza. É porque a pobreza não é status social. A pobreza é improdutividade. Se a pobreza é improdutividade, a riqueza é o quê? Produtividade. Quem são os mais ricos do mundo? Os que produzem, os que percebem. Os movimentos estão acontecendo na Terra. Anotem um código para você sair da pobreza. Adaptação. Se você não adaptar, você vai achar que o mundo é aquilo que foi configurado na sua cabeça. Se não existe o dia, você passa uma raiva, uma vontade de fazer algo e não consegue, você não dá um basta nessa pobreza emocional sua, vou te dar um exemplo. Se você estiver num ambiente onde as pessoas são miseráveis emocionalmente, não vai prosperar. Se você estiver em volta do ambiente com gente fazendo as mesmas coisas de sempre, não vai prosperar. Se você não se inscrever no desafio, não vai prosperar. Se você estiver num ambiente onde fica todo mundo reclamando, você está na miséria. A reclamação é fruto da mentalidade pobre. Não tem um problema com o pobre, porque Jesus sempre falou, o pobre sempre tereis convosco. Mas uma coisa interessante, você não vê herdeiro, gente muito rica querendo libertar os outros. Por quê? Porque ele não passou necessidade, logo ele não tem compaixão de quem precisa. Por que você me vê loucamente falando, você vai prosperar? Porque eu já fui pobre. Quando você vê Deus levantando um Moisés para libertar um povo, é porque ele era hebreu. Ele não ia pegar um egípcio para libertar o povo de Israel. Quando você é pobre, Deus te levanta, você vai na riqueza, você vai libertar os outros em riqueza. Quando você era um burro, falando de raciocínio mesmo. E você cresce, o que você quer? Você quer ensinar os outros. Fala assim comigo, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Quando eu estou perto de pessoas que têm rigidez cognitiva, eu nem perco meu tempo. O que é rigidez cognitiva? O cara só vê o mundo por aquela ótica. O cara só enxerga as coisas no ângulo dele. Ele não consegue enxergar do outro jeito. O que é o fruto de uma mentalidade pobre? A mentalidade pobre gera reclamação. A mentalidade pobre gera vitimização. Deixa eu contar um segredo pra você. Eu invisto dinheiro em tanta coisa que você nem imagina. Só que se eu ver 20 centavos errado, eu crio uma tempestade. Vou explicar por quê. Porque um colaborador errando 20 centavos, multiplicando por 1.000 pessoas, é uma treta. Multiplicado por um ano é uma treta. Multiplicado por 10 anos é um patrimônio de milhões. Só que quem tem mentalidade de riqueza, calcula 1 vezes o tanto de gente que mexe com isso, vezes o ano, vezes 10 anos, e o dinheiro e a progressão geométrica desse negócio. É um estrago colossal. Só que ao mesmo tempo, se eu falar, cara, vamos ali na viagem, eu gasto 500 mil na viagem, R$1 milhão na viagem, não tô nem aí. Aí você fala, cara, por quê? Porque a experiência, eu invisto tudo que eu puder para fazer meu cérebro ficar mais potente. Agora, uma despesa, cara, eu olho pra garrafa d'água. E não é mesquinharia, não sou nem econômico, eu só sou eficiente. Que mentalidade é essa? De riqueza. Pegar o fruto, desfrutar. Pegar o fruto, vender. Pegar o fruto, replantar. Pegar o fruto, tudo isso pra mim é a mentalidade de riqueza. Quando eu vejo pessoa reclamando, vitimizando, pessoa que afirma, a pessoa que só responde, essa pessoa, ela não tem mentalidade de riqueza. A mentalidade de riqueza, a pessoa faz pergunta. Está além da sua cabeça. Fala assim comigo. Quem não faz pergunta, dá prejuízo. Sabe o que me faz apaixonar em qualquer ser humano, dentro de qualquer companhia? A pessoa pensar igual o dono. Ele pode ser funcionário, ele pode ser o que quiser. Eu coloco ele para fazer um negócio, eu olho para ele de novo, eu falo, ele é o dono agora. A capacidade que a pessoa tem de ser dono do negócio, não sendo dono, me encanta. Sabe por quê? A cabeça dela é de rico. Não tem como ela não ficar rica, não tem como ela não prosperar. Não tem como essa pessoa dar errada. Nunca vi na minha vida, esses quase 40 anos, nunca vi em toda a minha vida esse negócio dar errado. Na mentalidade rica, a pessoa faz pergunta. Na mentalidade rica, a pessoa é paciente. É o grande código. O primeiro código poderoso de quem é investidor. Ter paciência. Qual que é o código do empreendedor? Soltar o mais rápido do colo para a pessoa pegar e fazer. E o segundo código do empreendedor? Acompanhar. Solta e acompanha. Solta e acompanha. O empreendedor tem que ser rápido. O trabalhador tem que ser dedicado. Tem que ser disciplinado
disciplinado e dedicado. E na hora que você cansar de ser disciplinado, você só tem que ser rápido e soltar e acompanhar. Soltar e acompanhar. É o empreendedor. E o investidor, só acompanhar. Não faz mais nada. E o desfrutante, curtir a vida doidado. Quem é dependente? Calado. Quem paga suas contas manda em você. Então tem a sequência certinho. A pessoa que é dependente tem que dar opinião nenhuma. O trabalhador tem que dar o sangue. O empreendedor parece que é mais fácil, mas é mais difícil do que trabalhar. Tem gente que fala assim, eu não vou trabalhar para mais ninguém, que agora eu vou trabalhar para mim. Como? Eu nunca trabalhei para mim. Como que é isso? Você faz o serviço, você mesmo se paga? Como que é? Não. Você está numa posição que as pessoas põem pressão em você, na outra você vai distribuir a pressão, mas se der errado a distribuição, no final do mês você tem que pagar a conta de todo mundo. Eu vou te falar o que é riqueza. 99% dos brasileiros dão conta de suportar qualquer tipo de pressão, só que só 1% sabe lidar com a prosperidade. Pressão é diferente de prosperidade. A pressão da pessoa, ela pode conviver comendo só macarrão 1 ano. É verdade ou não? Que um pobre dá conta ou não dá? Mas se você pôr um dinheiro na mão do pobre, ele não dá conta. Só 1% da terra que dá conta de lidar com o dinheiro, com a prosperidade mesmo. Por que não dá, Pablo? Porque a pessoa emociona. Porque ela não tem mentalidade de plantar e esperar para colher. Tem gente que come a semente inteira. Tem gente que planta e demora. Aí a pessoa vai embora e foge, larga a colheita. O problema de quem é imediatista, que tem a mentalidade miserável, essa pessoa simplesmente ela não faz conta de nada. Então, eu vou falar algumas coisas da mentalidade de pobreza. Se você detectar ainda em você pode fazer o que você quiser, não vai ficar rico. Não tem como. Porque essa mentalidade te puxa para baixo. Por exemplo, se você falar assim, cara, eu vou viajar. Aí você fala, nossa, essa viagem é cara demais. Eu não vou. É só até aí que você pensa? Se você pensa até aí, você tem a mentalidade pobre. Olha como é que é a mentalidade rica. Anota assim, ó. Qual o ROI da viagem? Qual o ROI desse desbloqueio? Vou dar um exemplo. Eu tinha medo de comprar um helicóptero. Perdão. Eu tinha medo de locar um helicóptero, que eu achava caro. Mas, andando com gente que tem mentalidade alta de, eu gosto de helicóptero. Primeiro, eu andei perto de gente que gostava, mas não andava. Depois, eu comecei a ficar perto de gente que andava no dos outros. E aí, fazendo amizade com esses caras, comecei a andar com quem tinha helicóptero. Então, a primeira vez que eu pilotei o helicóptero foi de um amigo lá em Goiânia. Primeira vez, de Goiânia até Brasília. Quando eu pilotei, eu fiquei doido. Falei, cara, tem que ter um trem desse. Passou alguns anos, nunca entrei mais no helicóptero. Aí, um dia, um amigo meu falou assim, ó. Por isso que amigo é um problema. Um amigo meu, eu aloquei uma ilha lá em Angra. Vamos fazer meu aniversário lá? Eu vou de avião. Falei, de avião? Onde que é a ilha? Cacei um heliponto. Você não sabe o tanto que eu fui zombado antes de comprar o helicóptero. 5 anos antes, eu ficava treinando meu comportamento para ter o helicóptero. Eu tô te falando que a mentalidade rica tem que ser treinada. Fala assim, ó, o sucesso tem que ser treinado. Aí você vai ver, quem te treina? A mente dos outros. O ambiente de pessoas que pensam desse jeito. As atitudes que gelam barriga. O ambiente de ver gente que gosta, muda tudo. Eu convivia num ambiente onde todo mundo falava que era perigoso, aviação. Aí depois, comecei a andar perto de gente que gostava, depois perto de gente que usava, depois perto de gente que era dono, e depois de gente que vai para aniversário desse jeito. O que eu quero que você entenda? Não é sobre helicóptero, que às vezes está até te irritando e está acima da capacidade mental sua. Mas de glória em glória, um carro te destrava. Fala, repete assim comigo. Cada volante que eu toco é um nível emocional. Qual que é o segredo da prosperidade? Fala assim comigo. A prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Então, se a pobreza é resistência, a prosperidade é natural, por que você fica na pobreza que você está? Porque você está perto de gente que não acredita no próximo passo. Alguém ficar dando notícia igual a imprensa para você que o mundo está mal, vai te atrapalhar, porque o segredo do mundo não é quem tem o conhecimento, é quem tem coragem. Porque tem gente sem conhecimento que consegue. A maioria de vocês tem capacidade, mais capacidade do que o patrão. Só tem um problema, os capacitados servem os corajosos, os que correm risco. Então, vou dar um exemplo. Se você não melhora emocionalmente, as pessoas vão te xingar. Um pouquinho que você começar a apreciar, elas já vão te xingar. Se você der um basta e falar, chega de miséria, o que você vai fazer? Eu não sei que nível que você está. Vou explicar por quê. Porque quem governa não tem dó. Quem governa tem compaixão. Então, se eu estou aqui falando que você é pela compaixão que eu estou movido de te ver do jeito que você está. No fundo, ninguém vê a conta bancária do outro, certo? Então, o que define a riqueza não é o que está no banco. O que define a riqueza é anota, CGR, capacidade geradora de riqueza. Perdi meu dinheiro todo. Eu cato meu celular, faço as ligações, já estamos no game de novo. E você tem os contatos? Não, então você é pobre. Sua capacidade de gerar riqueza de novo, conectando com gente, é zerada, então você está pobre. Ambiente, você está no ambiente, quando você olha 360 graus, ninguém pode te ajudar em nada, então você é pobre. O que eu fico muito entusiasmado é a quantidade de pessoas que já têm toda a riqueza da eternidade, só que ela vem através de semente, ela não vem através de fruto. As pessoas são apegadas emocionalmente, as pessoas que são obstinadas, são pessoas de uma única visão. Elas enxergam uma coisa, se não for do jeito que ela quer, não funciona. Rapaz, eu aprendi uma coisa na vida, faz logo, desapega logo. O que tem que fazer, faz logo. Isso é mentalidade de quem é rico. O pobre, não. Minha casa, minha vida para sempre. Eu não compraria, em hipótese nenhuma, se eu estiver crescendo uma casa para morar. Eu ia alugar uma casa melhor do que a que eu consigo comprar e se precisar deslocar, desloca rápido, sai do aluguel, vai embora. Não compraria. Sabe por quê? Porque pegar toda a sua energia, comprar uma casa, você ter que pagar ela por 30 anos, vai pagar 3. Ai, mas eu vou realizar o sonho da casa própria.
própria. Quem que inventou esse sonho, meu Deus? Países desenvolvidos, ninguém sonha em ter casa própria. Não é a busca de ninguém. Por que o Brasil é de jeito? Porque a gente foi ensinado a ser de jeito. País desenvolvido, ninguém quer ir para a faculdade. No país subdesenvolvido, se você não for para a faculdade, você morre. Resumindo, você foi programado errado, no lugar errado, inclusive. Que é que não tinha que fazer isso. Se você pega esse dinheiro de comprar essa casa e investe em você, quer saber uma coisa? Se eu fosse dentro da lógica, comprando uma casa de acordo com o que eu crescesse, eu ia comprar uma casa de 250 mil, eu comprei, né? Aí eu ia comprar uma de 500 primeiro. E quase comprei. Deu errado, graças a Deus. Aí depois eu ia comprar uma casa de 1 milhão, depois eu ia comprar uma de 2, depois eu ia comprar uma de 4, depois eu ia comprar uma de 8, certo? Mesma coisa. Eu não parei para realizar sonho. Eu ouvi o Damasceno falando, o Marçal é um cara que não tem sonho. E não tem. Não tem anotado em nenhum lugar realizar sonho nenhum. Tá, mas como é que a gente vive? Quem é pobre demais emocionalmente tem que ter uma lista de sonho para acordar amanhã. Quem vive de propósito, tem identidade, confia que Deus te patrocina, confia no favor de Deus, não precisa sonhar com mais nada. Faz o que ele está mandando que você vai explodir depois você faz essas loucuras suas. Nunca sonhei em ter uma Ferrari, já tive 2. Nunca sonhei em ter um helicóptero, mas andando perto de gente fui oprimido a ter um. Sempre fui otário em falar mal de Rolex, já passou 70 na minha mão. Sabe o que acontece quando eu estou numa reunião? Tem 20 caras numa reunião, 20 caras que eu dei o Rolex. Como que alguém que repudiava o Rolex já doou 70? A mentalidade de rico não é a mentalidade de quem tem dinheiro, é de quem é natural. Quem sabe ler a natureza. Se você não transborda, você é pobre. Se você coloca dinheiro na poupança, pode ser milhões, você também é pobre, porque você não sabe usar o recurso. Se você não potencializa o seu tempo com ferramentas, você é pobre. Se você não usa a internet, você também é pobre. Mas se você usa consumido, você é pobre. Se você usa para produzir, você é rico. Vou abrir para perguntas aí. Marçal, como ter um encontro pessoal com Jesus? Da melhor maneira é morrendo. Vai, manda a pergunta aí. O que você falaria para os empresários que não investem em canais digitais para justamente fazer a empresa pagar o crescimento pessoal deles? Prejuízo total. Eu não pago conta nenhuma. Gere valor para viver o que é bom. Só que é o seguinte, você acorda amanhã do mesmo jeitinho que você dormiu hoje, vai continuar no mesmo nível. Pablo, como você geraria dinheiro mesmo se você não tivesse o celular igual o exemplo que você deu com os contatos? Começando do zero, quebrado, tendo que levantar qualquer grana para crescer. Eu vou pensar em fazer conexão, servir pessoas e achar um produto para vender. Boa noite, Pablo. Meu nome é Maicon. Eu trabalho com contabilidade e auditoria, né? E a minha pergunta é como eu faço para ganhar escala na internet, usando o meu conhecimento técnico na área de contabilidade e auditoria? Se você usar seu conhecimento técnico, nem o contador quer ouvir, nem o dono da empresa. Cara, você sabia que você paga muito imposto, né? Que você não conhece a lei. Semana de diminuição de imposto da empresa. Você sabia que se você diminuir seu imposto usando uma linha que tem lá na Constituição Federal, você vai conseguir ter lucro pela primeira vez na sua empresa? Irmão, 5 milhões de empresários vão querer saber o que você está falando. Então, ninguém quer saber técnica de contabilidade. Contabilidade é a área marrom do cérebro, ninguém gosta. Não explique nada técnico, ninguém quer saber, nem contador, nem empresário. O empresário tem pavor de contabilidade. Agora, você falar para ele que vai aumentar o lucro dele com você, aí ele quer. Marcelo, como sair do burnout? Só soltar o celular que você vai sair. Em 3 dias você sai. Porque dentro do quarto, no escuro, sem nenhum estímulo visual, nem sonoro, nem nada de rios, nada de celular. 3 dias você abre o olho, vai para a natureza, vai para a casa do seu bisavô, vai para o vizinho de fazenda, fica abraçando a árvore, vendo pato, pescando peixe. 3 dias você está zerado. 6 dias sem celular, você está destravado para tocar o terror. Compensa investir em um apartamento para alugar ou investir na minha casa própria? É porque você chegou na palestra agora. Nenhum dos dois. Investe comprando ambiente, experiência, vivência. Experiência e vivência é coisa diferente. Comprar uma experiência de esquiar é uma experiência. Vivência é ir umas 10 pistas de esqui. Compre métodos. Quais métodos? Eu não consigo parar de fumar. Compre o método para parar de fumar em 70 dias. Por quê? O dinheiro que você vai gastar nisso é mais barato que os 400 mil que você vai gastar de cigarro a vida inteira. Então, tudo que for experiência que leva ao progresso, compre o método. Tudo que você puder na sua vida comprar, o acesso, ambiente, experiência, vivência, pessoalidade, exclusividade, tudo que você puder comprar. Intimidade. Intimidade, se você conseguir comprar, aí pula todos de uma vez, chega no lugar. Tem gente que tá comigo aqui há 7 anos. Tem gente que tá há 7 semanas e tem mais intimidade que os caras que tem 7 anos. Como? O de 7 anos, ele vai dando 10%. O cara de 7 semanas, ele deu 100%. Entra em tudo. Sem desculpa, sem conversa, sem isso, sem aquilo, é regaça. Qual que é a diferença de alguém que está há 7 anos e o cara que está há 7 semanas? Não adianta dar 10% 100 anos. Se você der 100% em 1 ano, você explodiu. 2 anos no máximo, não tem como falhar. Como parar de ser pobre sendo pobre? Aí está o segredo. Tem que ir abandonando a pobreza, até acabar ela. Por exemplo, se você busca estabilidade, mentalidade de pobre. Se você vive na escassez, mentalidade de pobre. Você vive com medo de perder, mentalidade de pobre. Você vive com medo de investir, mentalidade de pobre. Você não reconhece que alguém pode te ajudar, mentalidade de pobre. Quando eu falei para você me esquecer
esquecer, você me esquece mesmo. Se não for comigo, vai com alguém do que você imagina que pode te ajudar. Mas acha alguém que pode fazer você pensar diferente. Acha alguém que pode mudar a sua realidade. Acha alguém só de estar perto, você fica sentindo que você é um Superman, velho. Vai lá, pergunta. Pablo, eu sou o Luiz e a pergunta: como contornar a objeção natural de todo empresário com a minha idade? Por exemplo, eu tenho um sócio e quando meu sócio vai fechar com alguém, ele consegue fechar com mais facilidade. No caso, eu tenho uma agência de marketing. Pega uma folha, igualzinho um cara faz um retrato falado, pega todas as habilidades e competências que seu sócio tem. Ao invés de arrumar mais um sócio com essas capacidades e competências e habilidades, você vai contratar alguém que tem essas habilidades. Aí você vai perceber que você nem precisava do sócio. Toda decisão difícil eleva seu cérebro. Você ganha uma promoção cerebral. Repete-se comigo. Toda decisão difícil promove o meu cérebro. Aí você tomou decisão difícil, seu cérebro vai lá pra cima e acabou. Pablo, o que destrava mais? Comprar coisas ou experiência? Os dois. Sabe por quê? Se a coisa gerar experiência, compre. Se a coisa gerar só uma satisfação momentânea, não compre. Por exemplo, comprar qualquer carro que não muda a sua realidade, não compensa comprar. Mas um carro que você pega, muda a sua cabeça, muda tudo. Como gerar renda sendo que não tem um investimento? Vocês têm que entender que o cérebro também dá recurso, ele dá renda. Fala assim, ó, eu sou o maior recurso que existe. Põe essa máquina para funcionar. Ué. Pablo, o diabo é um funcionário de Deus? Não, porque Deus já teria demitido. Deus não teria um funcionário que é desobediente. Boa noite, Pablo. Boa noite. Como você acredita que a presença de Jordan Belfort pode impactar a mente dos empresários nesse momento que estamos vivendo antes de 2026? Então, aquela mentalidade de venda, aquela mentalidade de caos, de crise, você precisa instalar na sua cabeça. As pessoas mais ricas do mundo têm mentalidade de caos. E elas funcionam melhor no caos. Então, operar numa bolsa de valor americana, na quebradeira, você sair vencendo, você tem que estar na mentalidade de caos. Mentalidade de caos tem um negócio chamado desordem. Colocar seu cérebro na desordem, não na bagunça. Bagunça é infernal lá embaixo. Desordem lá em cima. Pablo, boa noite. Meu nome é Vinícius. Existe uma potestade ou um principado que influencia as famílias brasileiras a estarem na pobreza? E se existe, como combater no mundo espiritual? Mudando a mentalidade. Orar para que aqueles que têm a visão se levantem para o resgate, isso funciona. A gente tem que tirar as pessoas debaixo do governo da potestade. A gente não ataca a potestade. A gente muda a mentalidade da pessoa para não servir mais essa potestade. Pablo, boa noite. Estou criando um movimento por nome Movimento Jovens Reinantes. Como eu posso expandir esse movimento de uma forma rápida e o que não pode faltar para transformar a vida dos jovens? Se eu não tivesse nenhuma audiência, nenhum seguidor no Instagram, tivesse locado um auditório para mês que vem, eu ia fazer pequenas reuniões em casas todos os dias, com 5, 6, 7 pessoas, falar de mentalidade, dar tarefa, pôr o povo no WhatsApp, falar, vamos fazer um desafio aqui, acordar todo dia sim, é o que eu fiz. Vamos acordar cedo, todo mundo. Bora ler a Bíblia, bora correr 5 quilômetros, 1 quilômetro, para ninguém fugir da história. Como enquanto meu propósito? Ativando a identidade. Aí o propósito vai clarificar, só que você tem que atropelar os bloqueios emocionais. Fala. Marcelo, por gentileza. O autor do Poder do Agora, ele às vezes traduz o que Jesus falou como reino dos céus. Peraí, só um pouquinho, deixa eu responder um cara aqui para ele não esfriar a alma dele lá. Marcos CCB Rodrigues. Pablo só quer vender. Mentira. Também quero comprar, alugar, arrendar. Quero fazer todos os atos comerciais possíveis. Só vender é muito ruim. E eu vou te falar por que eu vendo. Porque aí, vendendo, eu posso comprar o que eu quiser. Ele traduz às vezes o reino dos céus, que Jesus diz, como dimensão da consciência. Ele é uma outra maneira de falar da mesma coisa. O que você sugere é uma linguagem para usar para as pessoas que têm alguma resistência com a linguagem bíblica. Então, para atrair se é uma boa ideia ou se pode ser. Eu criei um nome ontem no Talks. Ao invés de ficar falando os nomes comuns, eu sempre dou um jeito de criar um nome novo. High mind, uma mente alta, uma mentalidade elevada. Se quiser pôr em português, uma mentalidade elevada. Não precisa ficar falando reino dos céus. Se o cara ele mirar na frequência alta, ele vai chegar lá. Querendo ou não. Se o cara continuar subindo a frequência dele, ele vai atingir o reino. E, insuportavelmente, ele vai chegar lá. Por quê? Porque nunca vi frequência maior do que o reino. Alguém falou, como andar com você? Depende do nível, depende da repetição, a frequência que você quer. Tem como andar comigo pela internet, acho que é uma coisa mais fácil. Tem como você começar a vir conectar com gente, tem como você trabalhar em alguma empresa, tem mais de 40 mil pessoas no ecossistema, tem como você andar em alguma mentoria minha. Às vezes você pode fazer uma mentoria à distância também, mas pode fazer uma presencial. Tem como você passar 2 dias comigo no método IP. E depende do nível que você está e o que você está buscando. Diga. Pablo, boa noite. Eu tenho um passado de superação muito forte no mundo dos vícios. Como você e eu vejo muita gente falar que vício não monetiza na internet. Também não é minha intenção monetizar, mas sim atrair um público para falar sobre o reino. Como você se posicionaria tendo uma situação igual essa?
Você falou do vício, 99% das pessoas têm muitos vícios. Dá para monetizar sim. Só que você tem que saber o seguinte, você quer viralizar para ficar grande ou você já quer monetizar pequeno? Dá para fazer os dois. Minha intenção não era monetizar, era atrair a atenção das pessoas. Tá, então já vamos desmontar essa teoria. Se você não monetiza e chama atenção, você chama atenção de 1.000. Mas se você monetiza e usa tráfego pago, você chama atenção de 1 milhão. Você quer monetizar ou não? O segredo é monetizar, cara. Pablo, eu já conquistei muita autoridade no mercado com a minha marca, atendendo muitos famosos. Mas eu ainda não consegui romper de fato e avançar. O que você me indicaria? Qual que seria um dos códigos para eu poder romper isso? O brand está em você, né? Você tem que criar um brand em você para transbordar para essa marca e essa marca transbordar para um produto. Nunca se engane tentando colocar um produto em primeiro lugar. A marca é mais poderosa que o produto. A história é mais poderosa que a marca. Então tem uma história. Essa história precisa ter uma narrativa para gerar uma percepção. Para marcar a pessoa, ela vai lembrar de um produto e o produto tem que lembrar o benefício. Só que eu tenho que fazer essa escala inteira que eu te mostrei. O storytelling está numa ponta, o benefício está na outra. Se você fizer os dois beijar, vende muito. Como eu faço para prosperar em um mercado digital, em um país que o mercado digital ainda não foi muito explorado? Aí é loucura. Portugal? Suíça. O lugar onde não foi explorado é mais fácil ainda. Só que não é com o meio que funciona em outro país. É com o meio que toca aquelas pessoas. Vocês acreditam que o americano até hoje compra coisa pelo correio? Por exemplo, o WhatsApp. A gente usa mais o WhatsApp que o americano. O WhatsApp é americano e eles não usam o WhatsApp. Se o WhatsApp é americano e a gente usa mais que o americano, qual que é o nosso problema? O americano usa SMS. Então, você tem que entender as ferramentas locais, a pedida local e começar não é doutrinar do zero, é usar as ferramentas que eles usam, senão você vai se lascar. Fala assim comigo, chega de pobreza, chega de procrastinação, chega de miséria, chega de instabilidade, chega de reclamação, chega de ansiedade, chega de desculpa, chega de pobreza. A partir de hoje, eu me posiciono como alguém rico, porque Deus me fez assim, e eu vou materializar essa riqueza. Então respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque aqueles que vieram buscar só a informação, eles conseguiram aquilo que eles queriam. Outros vieram receber um despertar, outros vieram para desbloquear, outros vieram para ativar a identidade e clarificar o propósito, outros vieram para andar juntos, outros vieram para viver novos desafios. Eu não sei o que você veio fazer. Eu sei que se você já achou o que você queria, não volte aqui mais. Deixa o lugar para o próximo. Mas se você não encontrou, vá até encontrar, porque se a sua alma mandou você aqui, é porque tem. Só que leva a sério sua vida depois de hoje, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Faça diferente. Começa a mentalizar agora você, tendo um resultado que você nunca teve, vivendo o que você nunca sonhou, tendo clareza de coisas que você nunca aprendeu, fluindo naquilo que parecia impossível, mas acima de tudo, tendo mais intimidade com Deus, mais clareza da sabedoria e tendo entendimento com o seu coração acerca das coisas da vida e da eternidade. Começa a ver você numa dimensão diferente. A pobreza nunca foi a falta de dinheiro. A pobreza foi você não conhecer quem você é, no lugar que você está, nem quem Deus é, e nem para que Ele te chamou, nem a direção que você tem que ir. Isso é realmente ser pobre. Já chega. Esse é um tempo de avançar em prosperidade, sabedoria, riqueza. E se você foi chamado para estar comigo de alguma forma, para resolver alguma coisa na sua vida, experimenta passar na minha frente. A minha mentalização todo dia é que os meus inimigos sejam abençoados. Imagina os meus amigos. Eu não abro mão de abençoar meus inimigos. Agora os meus amigos, eles ganham tudo. Meus inimigos ganham até onde eles dão conta de ouvir. Mas os meus amigos, se permanecerem firmes naquilo que foi chamado, aí não tem como. Não tem como não explodir. Eu quero que você visualize você tomando coragem de fazer aquilo que você tem vontade, daquilo que você se propôs. Eu lembro de pessoas que há 7 anos atrás, quando eu comecei o método IP, falaram, um dia eu vou fazer, e até hoje não fizeram. Eu vi pessoas esperando 1 ano, 2, 3, depois do 4º ano elas fizeram. E o arrependimento é mortífero, porque se você conectou com a pessoa, é melhor você ir até o final para pegar aquilo que é seu, que está guardado dentro dela. Só queria te falar algo. O que é seu está comigo, só que eu não tirei de você. E na hora que você pegar, eu não vou perder dentro de mim. Ou seja, o que você está procurando em mim é uma frequência. E você precisa viver essa frequência. Respira bem fundo. Fala assim, eu estou pronto para fazer aquilo que eu vim fazer. Eu vou destravar. Eu vou ativar minha identidade. Eu vou clarificar meu propósito. Eu vou desbloquear emocionalmente. Eu vou transbordar na vida das pessoas. Eu vou desfrutar, eu vou governar e eu vou produzir. Nem eu mesmo vou me impedir, que eu fui chamado para isso. Abre um sorriso, esfrega suas mãos e fala assim, ó, já é. Mas eu posso te falar? Se lasque logo naquilo que você tem que fazer. Eu adoro esse desenho aqui, ó. Se for ajudar você a tomar uma decisão, 99% do mundo passa num funil pelo lado errado. Tá aqui um funil, a pessoa passa em pé no funil, a vida dela tá boazinha,
devagarzinho, e aí ela se estrepa, se curvando, até chegar ao fim da vida, ela tá rastejando. Se você fizer o contrário e passar no funil pelo lado mais estreito primeiro, você se lasca agora, você tem que passar deitado, e depois você vai ficando em pé, e aí depois sua vida é só governo e aumento de prosperidade. Resumindo, fala todo mundo assim comigo, a vida é um funil. Se entrar pelo lado errado, vai terminar mal. Então o fim é melhor que o começo. Por fim ser melhor que o começo tem que ser uma merda. Todo prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Todo começo é difícil para quem está fazendo uma coisa que é desafio. Fé sem desafio não serve para nada. Fé sem obra é morte. Segredo, repete, vamos ver se você pegou o código. Fala assim, ó, o fim é melhor que o começo. Então você olha para aquilo, você quer entrar pelo funil fácil ou você quer entrar pelo funil difícil? Arregaça naquilo que tem que fazer logo. Se você fizer, cabum. Dica que eu dou para todo mundo. Vocês querem pegar uma dica para tomar decisão na vida ou não? Quantos de vocês são amigos de Deus? Levanta a mão. É mentira. Sabe o que é mentira? Se você for amigo dele, ele já tinha te falado há muito tempo assim, ó, cola no chegado meu que vai mais rápido. É o que ele fala para mim. Não tenha medo daquilo que é o progresso. Todo mundo repete comigo, principalmente vocês estão aqui, ó. Eu não tenho medo do progresso, da prosperidade, do esforço, do transbordo, da treta, do problema. Ah, então você vai prosperar. As pessoas que não tomam decisão, ninguém lembra delas. Os que desistem, ninguém lembra.